Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Relevância. Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão recebe hoje título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Destaque: alunos maranhenses vencem torneio internacional de robótica na Coreia do Sul. Emergências. Secretaria de Segurança já conta com tecnologia de localização que reduz tempo de resposta. Integração e qualidade. UFMA promove curso de capacitação de servidores. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Campeões da Série Ouro dos Gêmeos 2025 serão representantes do Maranhão em Brasília. Sampaio Basquete perde mais uma para o SESI Araraquara na final da LBF. E relatório aponta movimentações suspeitas e tentativa de obstrução no acesso a documentos da FMF. E no Rádio Opinião, os 19 anos da Lei Maria da Penha com a advogada Sânia Aquino. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável. Dia Nacional do Combate à Poluição. Dia de combate da poluição industrial. É dia do cardiologista. É dia da unidade humana. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106. São 7 horas e 15 minutos. Vamos agora aos destaques dos impressos locais. Manchetes do dia. E você confere por aqui os destaques de O Imparcial. Você pode conferir diretamente no YouTube, @Universidade FM 106, também lá no site www.universidadefm.ufma.br, onde você pode baixar também o aplicativo oficial da Rádio Universidade. Por esses 3 caminhos, você acompanha o jornal, a live com imagens. E aqui, em O Imparcial, manchete de hoje: política em alta tensão. Brandão acusa Dino e pede investigação sobre o TCE Maranhão. O governo do estado protocola pedido de investigação de supostas irregularidades em aposentadorias do tribunal e questiona imparcialidade de ministro do STF. Olha, esse imbróglio aqui está complicando as coisas, viu? Uma coisa que já era, de certa forma, esperada, isso após a oficialização da ruptura do antigo grupo político liderado aí por Flávio Dino e que tinha o Brandão como vice, e hoje se vê em lados opostos. E a briga ela vai avançando em outros níveis e agora está na justiça por conta aí de irregularidades, né? Também no TCE e também em aposentadorias do tribunal.
Ainda como destaque, primeira edição do IDEA Inspira recebe pediatra. Governo assina medidas contra tarifaço dos Estados Unidos. Batizada de medida provisória Brasil Soberano, a iniciativa inclui a liberação de 30 bilhões de reais em crédito para os setores afetados, ampliação do programa Reintegra, incentivo a compras governamentais de alimentos, entre outras medidas. Também, para finalizar, Mayra Nogueira, Bumba Meu Boi do Maranhão celebra título de patrimônio cultural hoje. Daqui a pouquinho mais destaques, mais detalhes, melhor dizendo, sobre essa informação com Borges Júnior ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. E para finalizar, relatório de interventora vê saques bancários suspeitos na Federação Maranhense de Futebol. Segundo o documento enviado ao juiz Douglas de Melo Martins, a gestão anterior sacou R$ 88 mil entre 30 de julho e 2 de agosto, além de obstrução de informações contábeis. Olha, isso aqui é a caixa preta aí, né, da FMF que está sendo aberta, né? E alguns dizem que é a verdadeira caixa de Pandora, pelo amor de Deus, uma vez aberta, já sabe, né? 7h19 agora, Mayra Nogueira, aqui os destaques de O Imparcial. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Mandando um alô e um abraço aqui para Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Uma abençoada quinta-feira para todos nós. Ela manda mensagem aqui no YouTube. Quem manda também é Renato Enche. Bom dia, Renato. Bom dia também, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena e Adriana, lá no Turu. Muito obrigado pela presença diária aqui com a gente. Tem alguém por aí, Mayra Nogueira, no WhatsApp? A Socorro Brito está sempre na sintonia em Passo Lumiar. Rosenil de Caldas também em Passo Lumiar. Ivan Espósito, bom dia para você também. Maravilha, todos acompanhando o Jornal Rádio Universidade e você também. Agora, conferindo os destaques e informações do trânsito. Borges já está aí, Mayra? Já está por aqui. Então, bom dia, vamos Borges. começar com Borges. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações referentes à Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu. Nessa altura da via, o trânsito é bastante carregado neste momento, tanto para o condutor que faz o sentido centro-bairro, como quem faz o sentido inverso, bairro-centro. Há registros de congestionamento nessa região, sobretudo nas imediações do Hospital da Ilha. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes aí à Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, de acordo com o Waze.com, o mapa do Waze.com, aqui a Avenida dos Franceses, tem acidente, né? Um acidente ali nas imediações, vamos ver, aqui perto do Detran, né? Perto da Avenida Projetada, enfim, a Secretaria de Segurança. E na Avenida São Marçal o trânsito vai complicado também no sentido bairro e também parte do sentido centro, perto já da Feira do João Paulo, na Avenida dos Portugueses, aqui na entrada da área Itaquibacanga, na verdade na área Itaquibacanga, segue o trânsito demandado, na barragem está tranquilo neste momento. A gente observa aqui pelo mapa também que a Avenida Jerônimo de Albuquerque segue demandada, mas fluindo neste momento, na MA 204, ali em Passo do Lumiar, ali perto da Beira Rio, né, nas imediações da Beira Rio, o trânsito segue bastante demandado no sentido Araçagi. Essas são as informações. Se você quiser participar, é só mandar mensagem 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp. Mayra. Notícia da cidade. Mayra trazendo Borges, né, para falar sobre relevância, complexo cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão recebe hoje título de Patrimônio Cultural da Humanidade, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade ao Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ele é um reconhecimento à relevância, também à riqueza cultural dessa manifestação, conhecimento ocorrido em dezembro de 2019
foi concedido pelo Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Unesco, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, que vai ser entregue no dia de hoje, nesta quinta-feira, concedido ao Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Participam deste momento representantes do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também do governo do Maranhão e da Unesco. Eles vão se juntar a grupos tradicionais de Bumba Meu Boi e vão então celebrar a entrega, a concessão desse título. A solenidade ela vai acontecer na Capela de São Pedro, aqui em São Luís, é aberta ao público, vai ocorrer, marcada aí início a partir das 2 da tarde, vai ser no período da tarde, começando às 2 e seguindo até às 7 da noite, 6 da tarde, seguindo 7 da noite. Tem uma programação, essa programação ela se inicia pela Casa das Minas, no bairro da Madre Deus, depois vai haver então um cortejo de grupos de Bumba Meu Boi. Esse cortejo vai percorrer a Rua São Pantaleão, vai sair da Casa das Minas, passar pelas ruas também da Madre Deus e seguir em direção à Capela de São Pedro, Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, que é um símbolo da identidade maranhense brasileira. A programação vai incluir ainda uma entrevista coletiva, ela vai ser concedida na sede do CEPRAMA, o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão. De lá, a programação ela continua já na Capela de São Pedro, onde ocorre a solenidade de certificação, encerrando com o show do cantor maranhense, o Beto Pereira. Hoje, portanto, então, Adalberto Mayra, concessão do título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade ao Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Adalberto Mayra. Maravilha, Borges. Disse tudo a importância dessa manifestação cultural para o nosso estado e hoje um dia de festa, uma programação vasta e esse título que nada mais é do que a coração, né, de uma coisa que é o nosso povo, né? Isso nada mais é do que a exaltação do nosso povo, do povo maranhense. Que maravilha! Hoje, portanto, festa aqui em nosso estado, especificamente na capital maranhense, né? Pode-se dizer que hoje vai ter uma espécie de São João fora de época, né? Bumba Meu Boi fora de época. 7h25. Embora, né, muitos bois ainda tenham morrido, né? Ainda não tenham sido sacrificados, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, resquícios ainda do período junino, né? Que maravilha. 7h25, Mayra Nogueira. Borges, falando agora desse destaque onde alunos maranhenses vencem torneio internacional de robótica na Coreia do Sul. Que boa informação, hein? No cenário internacional da educação e da ciência maranhenses, os alunos eles fazem parte da equipe de robótica do IEMA, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. A equipe conquistou o primeiro e o segundo lugares em uma competição da Copa do Mundo de Robôs 2025, superando aí equipes referências mundiais em tecnologia, exemplo de equipes da China, do Irã, do Japão e também da Rússia, para participarem do torneio que está sendo realizado na Coreia do Sul. A equipe maranhense, formada por alunos da rede pública estadual, a equipe do IEMA, chegou à Coreia do Sul após etapas seletivas rigorosas e também treinamentos intensivos. As competições desta edição, a edição 2025, elas seguem até o dia 15 de agosto, até esta sexta-feira, portanto, até amanhã. A equipe maranhense ainda busca ampliar o número de títulos, evento que reúne cerca de 900 participantes de 17 países. Adalberto, Mayra. Que maravilha também, né? Parabéns para os nossos estudantes. 7h26. Borges, mudando de assunto, vamos falar agora sobre emergências. A Secretaria de Segurança já conta com uma tecnologia de localização que reduz tempo de resposta, né? Que maravilha também. Desenvolvimento tecnológico, Adalberto, já iniciado esta semana, a partir de ligações para os números 190 e 193, números relacionados ao CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança, já chegando aos atendentes com a localização aproximada de quem está solicitando, está pedindo ajuda. Essa novidade ela faz parte da implementação de uma tecnologia integrada ao Cinesp CAD,
que é o Sistema Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está sendo utilizado aqui no Maranhão, aqui no estado, para registrar e despachar ocorrências policiais, também ocorrências de socorro, isso quando alguém acionar os números já que temos o 190 e também ou o 193, o sistema ele detecta em poucos segundos a posição aproximada do celular. Por meio, então, desses números, é possível entrar em contato com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e Centro Tático Aéreo, os números 190 e 193. Essa informação, então, sobre a posição é enviada automaticamente à central de atendimento. Essa central, então, ela pode despachar as equipes com mais agilidade. O sistema cruza dados de GPS, redes de Wi-Fi e também antenas de telefonia. Isso para determinar a localização aproximada. Todo esse processo é feito de forma automática. Não existe aí a necessidade de se baixar aplicativos, de ativar permissões, nem informar o endereço manualmente. O recurso, ele se mostra e tem se mostrado fundamental em situações críticas, situações referentes a acidentes, incêndios, crimes em andamento e também emergências médicas em que a vítima ela não consegue falar ou não sabe onde está. Adalberto, Mayra. Borges, esse é um dos lados positivos da tecnologia, né? Que a gente colha esses frutos em relação à segurança. Mayra Nogueira. Borges, falando aqui da integração e qualidade, a UFMA promove curso de capacitação de servidores. Fortalecimento, esse treinamento, Mayra, o treinamento desenvolvido pela UFMA, ele segue até o dia 29 de agosto. O foco aí, o fortalecimento, a capacitação de sistemas de gestão da instituição. A iniciativa representa um avanço em mais uma etapa do programa de modernização e de qualidade da graduação, com atenção à implementação do eixo 5, que é a padronização às subunidades acadêmicas. Treinamento organizado pela PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, conta com a parceria da PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino, e tem apoio da Agência de Tecnologia da Informação. Intuito é promover a troca de experiências, aprimorar o uso das ferramentas e também ampliar o aprendizado dos servidores. Neste momento, estão participando da capacitação servidores técnico-administrativos. Eles são ocupantes dos cargos de auxiliar de administração, assistente em administração, também técnicos em assuntos educacionais. Estão lotados atualmente na diretoria de centros e subunidades acadêmicas dos cursos de graduação e também de departamentos. Isso com atenção aqui à capital, aqui São Luís. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h30 agora. Mayra Nogueira, quem está aqui no YouTube é Pedro Luiz. Bom dia, @Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Pedro. Obrigado pela presença por aqui no WhatsApp. Quem está é Johnny Ribeiro e a filha Maria Fernanda. Estamos na audiência. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, Johnny e Maria Fernanda. Por aí, Mayra. Aqui também tem a Rosângela Moreira na Coab, que sempre acompanha, o Renato Gomes e a Luzia em Passo do Lumiar. Ouvintes que estão... O Hudson está em Parauapebas. Sim. Sintonizado desde lá da cedo Vila no Maranhão, FMPB. Lá da Vila Maranhão, quem fala é sempre o José Antônio. José Antônio. Bom dia, José Antônio. Muito obrigado pela presença. São 7h31. Mayra Nogueira no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Destaque por aqui para economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, campeões da Série Ouro dos Gêmeos 2025 serão representantes do Maranhão em Brasília. Sampaio Basquete perde mais uma para o César Araquara na final da LBF. E relatório aponta movimentações suspeitas e tentativa de obstrução no acesso a documentos da FMF. No Rádio Opinião, os 19 anos da Lei Maria da Penha, com a advogada Sânia Aquino. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. São 7h32 agora. Mayra. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial.
aulas online ao vivo e interação direta com os professores, pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 7 horas 35 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos fazer aqui um panorama do que é notícia dos portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Essa semana passou bem rápido, né, Mayra Nogueira? Vamos aqui com o Imparcial, tá? Estado, governador solicita ao Ministério Público que investigue denúncias sobre supostas irregularidades em aposentadorias e indicações no TCE Maranhão. No documento, o governador pede que o MP, o Ministério Público, faça a solicitação para que a denunciante apresente provas, documentos e testemunhas que sustentem alegações. Também como destaque, o projeto de Osmar Filho visa proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Olha só, né? Olha como a maré vira, né? Ninguém queria falar sobre isso aqui. Agora é todo mundo querendo entrar nesse barco. Vamos agora ao G1 Maranhão, que destaca na manchete principal aqui do G1: homem é resgatado após cair em poço durante desabamento em Imperatriz. Destaque também: 22 detentos não retornaram aos presídios após saída temporária do Dia dos Pais, né? Tem sempre um contingente que não retorna. E pesquisadores criam carne vegana com farinha de girassol. Para finalizar o Jornal Pequeno, no site do Jornal Pequeno, deputado acusa ministro Flávio Dino de abuso de poder e perseguição política no Maranhão. De acordo com Hildo Rocha, Dino estaria tentando influenciar diretamente o governo do Estado. Olha, a política nesses dias está cada vez mais apimentada, viu? 7 horas 37 minutos. Agora, a Mayra Nogueira vem com o tempo, Mayra. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo para esta quinta-feira em São Luís, Maranhão, indica manhã com vento moderado. A temperatura em torno de 25 graus,
Umidade alta, 88%, e céu predominantemente nublado, com 79% de cobertura de nuvens. Não há previsão desse período de chuva pela manhã, mas tem vento de leste a cerca de 18 km por hora. Para o estado, a condição predominante sugere cenário semelhante na região costeira, com tempo nublado e vento moderado pela manhã. Adalberto Júnior fala agora sobre a tábua de maré. Com certeza, Mayra. 7h37, e neste dia 14, quinta-feira, pré-amar primeira acontece logo mais às 10h14, 10h14 da manhã, com 5,7 metros. A segunda será às 10h31 da noite, também com 5,7 metros. Baixa-mar, primeira aconteceu às 4h08 da madrugada, com 0,4 metro, e a segunda será às 4h36 da tarde, com 0,6 metro. Notícias do Brasil. 7h38, você que acompanha a live do Jornal Rádio Universidade no YouTube, no site ou então no aplicativo da 106, pode conferir. Na manchete de O Globo, nesta quinta-feira, redução de danos. Governo libera crédito e adia impostos para atenuar tarifaço a exportações. Fazenda quer incluir parte dos gastos da meta fiscal. Lula descarta retaliação. Agora, destaque do Estado de São Paulo, Mayra. Estado de São Paulo, a guerra comercial, o governo quer tirar da meta 9,5 bilhões de pacote antitarifaço. Plano prevê crédito de 30 bilhões a empresas afetadas por Trump. E ainda, Estados Unidos cancelam visto de brasileiros por causa de médicos de Cuba. Bolsonaro diz sofrer massacre e pede que julgamento seja imparcial. 7h39, para finalizar, Folha de São Paulo. Defesa diz que Bolsonaro ordenou transição e que a acusação é absurda. Em argumentação final sobre trama golpista, advogados de Braga Neto chamam Moraes de parcial. Representantes de Torres negam omissão e os de Heleno apontam falta de nexo. 7h39 agora. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 40 minutos. Agora vamos aqui à cotação do dólar nesta quinta-feira. Quinta-feira, Mayra Nogueira, o que tem na cotação do dólar? Hoje, a moeda teve alta de 0,21%, está cotada a R$ 5,44. E o euro teve queda de 0,07%, está cotado a R$ 6,32. Semana agitada, com muita expectativa, claro, e Wagner Matos explica tudo, não é isso, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,89%, ficou nos 136.687 pontos. A baixa foi o movimento de realizações de lucros após altas consecutivas. O IBGE divulgou a inflação oficial do país, o IPCA. No mês de julho, tivemos uma aceleração de 0,26%. No ano, a variação acumulada é de 3,26%. E nos últimos 12 meses, tem resultado de 5,23%. Os grupos que se destacaram no lado da queda foram de alimentação e bebidas e vestuários. E os grupos que tiveram alta foram o de habitação e despesas pessoais. Já na cidade de São Luís, a inflação mensal ficou próxima da neutralidade, com menos 0,02%. No ano, tem alta de 2,9%. E nos últimos 12 meses, registra positivamente 4,6%. Os grupos que aceleraram foram o de saúde e cuidados pessoais e artigos residenciais, enquanto, no lado da queda, foram o de alimentação e vestuários. Na agenda econômica da semana, teremos os dados do setor de serviços, mais divulgações
de resultados de empresas do segundo trimestre e andamento das negociações tarifárias. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Quem é que vai? Faltando 17 minutos para as 8, confira agora as dicas de concursos e oportunidades. E a semana continua com ótimas dicas, iniciando com o seletivo do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Maranhão. São 3 vagas com formação de cadastro de reserva para os cargos de supervisor educacional, assistente de áudio e vídeo e auxiliar de cozinha nos municípios de São Luís e Caxias. As inscrições começam no dia 18 e seguem até o dia 24 de agosto, no site portal.senacma.seleção.site. Não perca! Continuando com o programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025. São mais de 130 vagas destinadas a jovens de 14 a 21 anos que estejam cursando ou já tenham terminado o ensino médio. Inscrições até o dia 29 de agosto no site jovemaprendizvivo2025.com.br. Inscreva-se! Finalizando com o concurso público da Prefeitura de Fernando Falcão, a 554 quilômetros de São Luís. São 66 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, nas áreas de serviços gerais, educação infantil, enfermagem, nutrição, entre outras. Inscrições por meio do site legatos.org.br até o dia 18 de agosto. Taxas de R$ 80 a R$ 130. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Nicole Corrêa, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h45. Agora vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, começando com os resultados dos Jogos Escolares Maranhenses. Foram confirmados nesta terça-feira, portanto, anteontem, né? Dia 12 de agosto, como representantes do Estado na fase nacional dos Jogos da Juventude, os times Educali São Luís, Cururupu, Urbano Santos, Timon, Barbosa de Godóis, São Luís, Presidente Dutra, Bom Pastor São Luís, CNT São Luís e Colégio Upauaçu São Luís. Na competição que reúne times de todo o Brasil, os atletas maranhenses vão disputar as categorias de basquete, beach soccer, futsal e voleibol. Boa sorte às equipes. E continuando, Mayra, com a derrota do Sampaio Basquete na final da Liga de Basquete Feminino contra o SESI Araraquara, na última terça, 12 de agosto, né? O time paulistano repetiu a vantagem que havia aberto no primeiro jogo contra a Bolívia. Apesar de as meninas terem resistido até a prorrogação, o placar final foi de 64 a 63 para o SESI, disputado no ginásio Castelinho. Os times voltam a se enfrentar no domingo, dia 27 de agosto, quando o Sampaio precisa vencer para ter a chance de disputar o 4º jogo. Ficamos, portanto, na torcida. E continuam os desdobramentos da ação civil pública contra a Federação, o Instituto Maranhense de Futebol. É isso aí. O relatório produzido pela interventora da entidade, a advogada Susan Lucena, aponta movimentações financeiras suspeitas, além de confusão no quadro de funcionários entre a FMF e a IMF. O documento foi enviado à Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, sob responsabilidade do juiz Douglas de Melo Martins, para avaliação e providência. E assim prossegue o clima tenso, né, do futebol maranhense. Com certeza. A redação aqui é de Nicole Corrêa. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
No Rádio Opinião desta quinta-feira temos mais uma entrevista com a advogada Sânia Aquino. Hoje ela vai falar sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha. Sânia, bom dia mais uma vez. Bom dia, Bem-vinda. Universidade Adalberto, a minha querida aqui, que está comigo também. Mayra Bom Nogueira. dia, gente. Muito bom dia, falando hoje sobre esse tema tão importante, né, Adalberto? Que é Que é a Lei Maria da Penha. Penha, sim. E, assim, são 19 anos, né? Muita coisa já aconteceu, muita coisa aconteceu de bom e de ruim, né? A gente sabe que esses avanços, eles são notáveis porque é uma diferença, né? Pelo menos uma tentativa de mudar uma cultura, né? Isso até crítica em cima disso, né? Cultura de violência, mas existe isso, né? E também avanços, né? Avanços dessa lei. Mas ainda temos muito a caminhar, né? O que falta na lei? Quais são, vamos fazer assim uma espécie de crítica, né? A gente sabe que, claro, tudo é louvável nessa luta, né? Mas a lei, que é a coisa mais conhecida que a gente tem nesse sentido, né? O que ainda falta para ela? Existe crítica? O que eu costumo falar é que a lei, ela tenta avançar aos passos da sociedade, né? Isso a gente não pode negar. Eu acho que a Lei Maria da Penha é uma dessas leis no ordenamento jurídico brasileiro que mais tenta se aproximar do que a sociedade exige, né? Tanto que a gente vê aí, por exemplo, mulheres trans podendo fazer uso de medidas protetivas que existem na lei. E aí você fala de um ponto de crítica ou falha, algo a ser melhorado, digamos assim, né? Eu observo que uma das grandes dificuldades da Lei Maria da Penha é a questão do acompanhamento processual, né? Esse desenrolar processual. Tudo bem, a vítima vai lá, faz o registro, consegue a medida protetiva de urgência, e em locais onde a gente não tem o batalhão da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, como é feito esse acompanhamento? Né? Então, assim, porque a gente sabe que a medida protetiva de urgência, na maioria dos casos, ela é pedida quando há um risco de morte da vítima. E aí, como é que se faz esse acompanhamento? Então, eu penso, e pelos estudos que a gente faz e outros grupos de trabalho de advogados e juristas do Brasil, a operacionalização da lei ainda é um grande desafio. Maravilha. Mayra Nogueira vai participar aqui com a gente, viu, Sânia? Ela, como mulher, né? Claro, tem questionamentos, não é isso, Mayra? Com certeza. E, assim, o que a gente mais se pergunta é que, assim, muitas mulheres que ainda não denunciaram seus agressores, assim, quais fatores para esse silêncio, na sua opinião? A gente acompanha, inclusive, Mayra, duas importantes edições de pesquisas que saíram há pouco tempo. É o Anuário da Segurança Pública, que ele traz dados muito atualizados de 2024, e também a gente tem uma pesquisa do Instituto Datafolha nesse mesmo viés sobre a violência de gênero no Brasil. E o que a gente observa com esses dados? Além dos nossos estudos, mas eu acho que quando a gente tem o dado, ele fala muito, né? Sim. Ele fala muito. Então, por exemplo, a gente vê que a grande maioria das mulheres que não denunciam, existe aí uma questão de dependência financeira muito grande dos seus companheiros. Eu não gosto nem de dizer companheiros, eu prefiro me referir como agressores, porque quem é algozes. Porque quem é companheiro, não, né, não agride, né? Verdade. E outro fator também que é muito preponderante ainda é o estigma social. A gente observa, sobretudo as mulheres negras, que são as que mais sofrem violência sexual, inclusive, elas muitas vezes se silenciam pela questão do estigma social. Então, assim, elas não encontram no corpo social que habitam, nas suas casas, nos seus trabalhos, igrejas e outros grupos sociais, elas não encontram o apoio necessário para a denúncia. Porque quando a gente para analisar o movimento de uma mulher que é vítima de violência ao denunciar o seu agressor, é um movimento, primeiro, interno, dela se reconhecer enquanto vítima de uma violência, e aí externo, onde ela cria aquela coragem. Primeiro, ela se revolta com aquela situação, para que ela busque alternativas de sair daquilo ali. E quando ela não encontra, quer seja um apoio financeiro por parte de quem pode lhe ofertar, quer seja um apoio social, realmente elas continuam em uma cadeia simbólica, né? Porque é uma cadeia que às vezes a gente não vê aí né, fisicamente, mas aquela mulher ela continua lá.
Sânia, eu queria que você falasse agora, tem alguns casos, né, que chocam. Sim. A gente, se a gente for parar para pegar casos, a gente não vai fazer mais nada da vida, porque a quantidade de crimes que acontecem diariamente e feminicídios, né, Sim. que é a coisa, é o ápice da barbárie, Sim. é o feminicídio. É o ápice da violência, né? Pois é. Teve um caso recente, né, não foi aqui, caso Brasil, São Paulo, se eu não me engano, ou Rio de Janeiro, enfim, um homem que desferiu 60 socos no rosto da companheira. Uma tentativa de homicídio, né? Por que que existe esse grau de violência? O que que tu acredita, né? Dentro desses teus estudos, essa sua vivência e contatos com pessoas também, com mulheres que vítimas, por que que isso acontece com tanta virulência? Eu quero até aproveitar antes de responder diretamente a tua pergunta, tratar sobre esse emblemático caso. Né? A gente não pode normalizar uma situação como essa. De forma alguma. Né? De que uma mulher se encontra dentro de um elevador, um local onde ela está vulnerável, né? E ali ela vai receber 61 socos, né? De um homem que tem um corpo físico, né, muito maior do que o dela, então ali ela não tinha nenhuma chance de defesa. E você, depois, quando você parte para o inquérito policial, o inquérito policial diz que não foi uma tentativa de feminicídio, foi uma lesão corporal grave. A gente não pode, enquanto sociedade, enquanto jurista, conceber algo dessa forma. Isso é um problema do Código Penal, da lei? Enfim, não, isso é um problema do operador de direito. Por quê? No momento que eu tenho no Código Penal brasileiro o feminicídio, e nele é um crime que existe a possibilidade de tentativa, que foi o que ocorreu, eu não posso simplesmente atenuar e trazer isso para uma lesão corporal grave. Sabe por quê? Porque se eu começo a fazer isso, eu crio um perigo muito grande. Além de ser uma outra violência, né? Quer dizer, eu sou violenta... A vítima foi violentada pelo seu companheiro e agora ela é violentada pelo Estado. E nós não podemos nos calar diante de uma situação como essa. Mas a tua pergunta, por que tantos casos, né? Agora mesmo, uma vereadora, né, do município de Afonso Cunha foi aí vítima de violência por parte do vice-prefeito, né? Acusa o vice-prefeito de tentativa de violência sexual e agressão física e moral e verbal também, porque ele desferiu algumas palavras contra ela. E isso já seria até uma prática, inclusive, do gestor, né, no município, para a gente ver onde a gente chegou. Eu comecei a normalizar um comportamento que é totalmente antagônico com o que a gente vive na sociedade hoje. Mas, Adalberto, tem muito a ver ainda com o que a gente já conversou aqui, com essa cultura do machismo, do patriarcado e da cultura do ódio. Sim, a gente tem uma cultura do ódio instalada no Brasil. E de onde vem tudo isso? De muitos caminhos, inclusive da internet, que é um local onde a gente busca conhecimento, mas também é um local onde se propaga coisas muito ruins, como as fake news, como a cultura do ódio. Então, você tem grupos, para você ter uma ideia, né? Quando a gente começa a estudar, a gente diz, não, eu não acredito que isso existe. A gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que são grupos de disseminação de violência. Para você ter ideia, os agressores se comunicam entre si, eles passam vídeo das violências que eles cometem, como se aquilo fosse troféus a serem exibidos. Então, assim, eu costumo dizer que, assim como a criança, né, que é muito vítima dessa pedofilia, desse crime que é tão bárbaro, as mulheres também estão nessa leva e estão sendo exibidas como se fossem troféus. A cada mulher que eu violento, eu me exibo. Então, assim, isso é muito perigoso. E a premiação é o like, né? É o like, sabe? Então, assim, é muita loucura, né? Como você acabou de falar, é uma sociedade que está adoecida. Então, assim, o Estado não pode ser omisso na criação de políticas públicas de proteção a esse público, a essas mulheres, essas meninas. Porque quando a gente fala do estupro de vulnerável no Brasil, são dados alarmantes. Na América Latina, nós somos o país que mais violenta meninas. E isso não pode passar despercebido. Isso precisa ser dito.
para que a gente realmente se revolte com esses números. E que mata mulheres também e travestis, gays, a comunidade LGBT. Então, o que a gente observa? É como se no Brasil você ser LGBTQIA+, você ser mulher, cis ou trans, e você ser uma criança, sobretudo do sexo feminino, é uma condenação. É uma condenação. Você está condenado a sofrer violência. Você sai de casa, eu sou mulher, Adalberto, e você sai de casa, sua preocupação é desde a vestimenta que você vai colocar, porque eu tenho que estar com uma vestimenta adequada para que eu não... entre aspas. Adequada ao padrão para que eu não seja agredida sexualmente, para que eu não ouça coisas que eu não quero. Gente, onde iremos parar? Para justificar uma violência. Não, assim, por exemplo, nas academias de São Luís, né? Eu fico observando, né? Eu acho que é um local, sinceramente, onde a mulher hoje se sente mais segura para colocar a roupa que quiser. Na academia. Porque, assim, é um ambiente onde todo mundo ali, geralmente, ele está mais focado no seu exercício, no seu... Então, assim, onde eu observo, eu vou... Né, tô nessa prática. Observação. Então, assim, eu fico observando que elas se sentem mais à vontade. Porque hoje em dia... E você vê que esse comportamento que eu estou te falando de olhar a mulher com uma roupa que ela se sente à vontade, que ela quer usar, porque o corpo é dela, então ela tem direito de usar o que ela quiser, entendeu? Porque se um homem a ele é dada essa possibilidade, por que a mulher não é dada? Por exemplo, a gente vê vários homens fazendo corrida ali na litorânea sem camisa, o que é normal, habitual, calor e tal, né? E mulheres? Será que mulheres poderiam fazer corrida de topless em São Luís? Ah, não, mas a mulher, ela está de topless, ela está mostrando o corpo. E o homem, ele também não está sem roupa, né? Então, assim, a gente vê que ainda existem padrões sociais muito rígidos e que colocam a mulher sempre nessa condição, eu não digo nem de submissão, mas é de dominação. Né? Não é nem de submissão, mas de dominação. Porque a submissão é até um padrão de escolha. Eu até te dou uma possibilidade de escolha. Tu quer ser submisso ou não? Mas domínio é outra coisa. Né? Domínio, você não tem nem como escolher. Você está dominado. Né? A pessoa fica alheia, né? Agora, Sânia, nesses 19 anos, quais foram as maiores conquistas no combate à violência doméstica na Lei Maria da Penha? Sânia, eu queria que tu respondesse com bastante... precisão, porque a gente está... Eu digo pressa mesmo, porque a gente já está no final e eu ainda tenho uma pergunta para fazer também. Vamos lá. Bem objetivo, por favor. Bem objetivo. O feminicídio, eu acho que foi um grande avanço. A gente também tem o crime de violência psicológica, é um outro grande avanço nessa lei. Outro que eu também destacaria é o crime de stalker. Né? Então, assim, são 3 contribuições. E a gente está falando aqui só de 3 contribuições, mas tem muitas. O stalker, que só para esclarecer, para quem não conhece, é o ato de perseguir a pessoa, né? A perseguição. Seguir não só na internet, mas também fisicamente, ameaçar na internet, né? Então, assim, o crime de stalker é um grande avanço também trago pela nossa lei. Maravilha. Para a gente finalizar agora, Sânia, você puxou aí a questão relacionada à internet. Estamos vivenciando agora todas essas questões relacionadas a abuso e exploração de imagens, né, e também sexualmente, inclusive com fechamento de alguns perfis. E a gente sabe que a internet é um ambiente que muita gente ganha dinheiro, né, em cima desse tipo de coisa, inclusive políticos. Tem políticos que se aproveitam disso com seus perfis também, né? E usando para ganhar dinheiro, quer dizer, ele já ganha dinheiro ali do Estado, né? Porque ele é um servidor público. Sim. E ainda utiliza suas redes sociais para monetizar e ganhar rios de dinheiro. Tem um monte de político aí envolvido com essas coisas também. Mas, enfim, já que você puxou, eu queria que você, mesmo de maneira objetiva, falasse sobre justamente fazer um cruzamento das questões relacionadas à Lei Maria da Penha e as questões relacionadas à internet, já que estamos diante aí de uma regulamentação, digamos assim, das redes sociais, das Big Techs. Uma grande contribuição para essa situação foi aquela lei Carolina Dickmann, né? Então, acho que vocês se lembram nesse caso da Carol Dickmann, né? Então, assim, ali eu acendi um sinal de alerta, dizendo, olha... Positivo, no caso. Sim, positivo. Não podemos mais
transitar na internet sem regulação. Muita gente diz assim, estamos sendo ditadores digitais, né? Liberdade. Né? Não temos que ter liberdade de expressão. Para quê? Para você crime, vender, né? Imagens que não são suas, íntimas, para você fazer o quê? Vender imagem de criança? Para você, porque a gente está aí agora com uma situação da adultização infantil, né? Sim. Então, assim, para você vender imagem de criança seminua, nua, então, assim, é para isso que você quer liberdade? Então, assim, diga-se de passagem, eu sou a favor dessa regulação da internet, porque eu acho que a internet não pode mais ser um campo de disseminação de violência como tem sido. A internet é uma importante ferramenta de comunicação, uma importante ferramenta de educação, mas não pode ser uma ferramenta de violência e morte, como tem sido. Infelizmente, essa é a realidade. Não pode ser um ambiente livre para se cometer crime. Se existe crime no mundo real, por que não vai para o virtual? Exatamente. Sânia, muito obrigado mais uma vez aqui no Jornal Rádio Universidade, no Rádio Opinião, falando hoje sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha, advogada Sânia Aquino. Muito obrigado, Sânia. Gente, muito obrigado mais uma vez, Mayra. Obrigada pelas perguntas, Adalberto, toda a equipe aqui da Rádio Universidade, muito obrigada. E eu venho agradecer em nome das Marias, as Marias que não têm vozes, as Marias que não podem se expressar, as Marias que, como eu, não têm essa possibilidade de estarem aqui para contar suas histórias. Em nome dessas Marias que eu agradeço e peço que paremos de matar as nossas meninas e mulheres. Porque, gente, vidas femininas também importam. E como importam. Com certeza. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, voltando amanhã com mais informações e, claro, roteiro cultural e comentário esportivo. Mayra Nogueira assume agora, nesta quinta-feira, Vozes Femininas. Tem uma coincidência de Sânia vir aqui. Que coisa boa! O Sessão das 8 com Vozes Femininas. Enfim, acho que eu vou continuar por aqui. Continue, com certeza. E você também, que acompanha a Rádio Universidade diariamente. Sessão das 8 com Mayra Nogueira agora. A gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Tchau, Mayra. Tchau, Sânia. Até amanhã. Tá bom, já tem sessão delas para você. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da